pessoal. Então, iniciaremos agora mais uma aula de matemática. Nessa aula de matemática vai constar de uma ficha disponível na plataforma de vocês, com 3 questões resolvidas e 5 questões propostas. Então, a partir dessas questões resolvidas, vocês vão resolver as questões propostas. Então, eu vou explicar o cálculo, como é respondida cada uma dessas questões, que são questões de vestibulares. Então, vamos lá. Então, vamos iniciar com o enunciado da primeira questão. O centro de uma circunferência é o ponto médio do segmento AB, sendo A 4 e menos 7, e B tem coordenada menos 8 e menos 3. Se o raio dessa circunferência é 3, determine sua equação. Então, vamos aqui à resolução da questão. Eu achei mais fácil colocar a questão assim já digitada, fica mais fácil de entender. Então, vamos lá. Primeiro passo, calculando o centro C através da equação do ponto médio de um segmento. Então, nós temos aqui coordenadas, o A que foi dado e o B que foi dado. Então, de acordo com a lei de formação de uma equação da circunferência, a gente tem aqui a lei da formação, tá? Digamos que seja a fórmula base. Temos que o ponto médio é menos 2 e menos 5. Então, como se acha esse ponto médio? Nós trabalhamos com cálculo de ponto médio logo na introdução do assunto de distância entre 2 pontos, no início de geometria analítica, mas a gente vai lembrar. Então, vamos calcular aqui o ponto médio, tá? Para a gente calcular o ponto médio, vamos calcular o ponto médio do x médio. Então, eu vou pegar o primeiro valor do x, que é 4, e vou somar com o segundo valor, com o primeiro valor aqui, né? Mas com o segundo valor no ponto B, que é o menos 8. E vai dividir por 2, porque eu quero saber a metade, o ponto médio. Então, aqui eu vou repetir o 4, mais com menos dá menos, repete o 8 e divide por 2. 4 menos 8 dá menos 4, dividido por 2, menos 2. É o valor do ponto médio que já está aqui calculado. Para calcular o x, o y agora, a gente procede da mesma fórmula. Eu vou colocar aqui o valor do y. Então, o y eu vou pegar o primeiro número aqui, ó, o y médio, então é menos 7, somado com menos 3, dividido por 2, porque eu quero saber a metade. Repete o menos 7, mais com menos dá menos, repete o 3, dividido por 2. Menos 7 com menos 3 é menos 10, dividido por 2 é menos 5. Então, a gente tem aqui a coordenada do ponto médio, que é aqui menos 2 e menos 5. Com esses dois valores, eu vou colocar aqui no A e no B e nós vamos calcular. Utilizando a fórmula geral, onde tem o A, eu vou trocar por menos 2. E onde tem o B, eu vou trocar por menos 5. Então, aqui eu repito o x. E vou fazer jogo de sinal, ó. Menos com menos vai ficar mais. Repete o 2 ao quadrado, que é da fórmula. Então, repete o y. E aqui, menos da fórmula com menos do número, dá mais. Repete o 5 ao quadrado. Então, aqui já temos a fórmula da equação reduzida. 3 ao quadrado, 9. Então, aqui eu tenho o valor da equação da circunferência, a equação reduzida, tá bom? Então, é assim que resolve a questão 1. Vamos à questão 2. Vamos à questão 2. A questão 2 eu já dei uma adiantada para que a gente pudesse entender. Então, vamos lá. O ponto P, 3 e B pertence à circunferência de centro no ponto C, que é 0 e 3, e raio 5. Calcule o valor da coordenada B. Essa questão tem um nível de dificuldade um pouco maior, então bastante atenção. A gente vai começar pela equação geral. Essa equação geral aqui tem x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual raio ao quadrado. Então, a gente vai começar substituindo, tá? A coordenada 0 e 3 que foi dada tá aqui, ó. O A corresponde ao 0 e o B corresponde ao 3. E o raio é 5, que foi dado na questão. Então, a gente vai substituir esses valores nessa equação.
Então, o A vai ficar x menos o valor do A, que é 0. Então, fica x menos 0 ao quadrado, mais y menos o valor de B, que é 3. Y menos 3 ao quadrado igual a 5 ao quadrado, que é o raio. Simplificando essa equação, x menos 0 é x, então fica x ao quadrado. Y menos 3 eu repito, e 5 ao quadrado resolve, dá 25. Agora, a gente vai substituir o ponto 3 e B. Esse 3 corresponde ao x e esse b corresponde ao y. Então, essa equação aqui embaixo, só que agora com os valores substituídos. Onde tem x ao quadrado, ficou 3 ao quadrado. Repete mais. Onde tinha y, trocou por b. Menos 3 ao quadrado igual a 25. A gente vai resolver começando pela potência. 3 ao quadrado é 9, mais b menos 3 repete ao quadrado igual a 25. Esse 9 que estava somando, ele vai passar para o outro membro subtraindo. Então, vai ficar 25 menos 9. Repete b menos 3 ao quadrado igual a 25 menos 9. 25 menos 9, 16. Aqui a gente vai resolver com a operação inversa. Ficou aqui b menos 3 ao quadrado igual a 16. Para não precisar resolver esse produto notável e ter que resolver uma equação do segundo grau, a gente resolve utilizando a operação inversa. O inverso da potência é a raiz, é ao quadrado e raiz quadrada. Então, eu repito, b menos 3 igual a mais ou menos a raiz quadrada de 16. E aqui a gente vai resolver b menos 3 igual raiz quadrada de 16 mais ou menos 4. E a gente vai voltar para cá. A gente vai trocar vamos resolver trocando aqui, ó, a igualdade por mais 4, resolve com mais 4, e depois resolveremos com menos 4. Vou fazer aqui para explicar para vocês, ó, b igual a mais 4, e o menos 3 vem para cá, mais 3. b igual a 7, é a primeira equação. A segunda equação que corresponde a essa aqui, o que foi feito, b menos 3 é igual a menos 4. Aqui foi resolvido com mais 4 e agora vai ser resolvido com menos 4. B é igual a menos 4 e menos 3 vai para cá, mais 3. B é igual a menos 1. Dois valores para B, 7 ou menos 1, ou menos 1 e 7. Então, o valor da coordenada B pode ser menos 1 ou 7, que é o que foi feito aqui, tá? Então, essa é a questão 2, tá? Então, bastante atenção aqui, como resolve. Vamos à questão 3. De todas, a questão 3 é a mais simples. É uma questão do FEI, de São Paulo. Determine a equação da circunferência com centro no ponto C, 2 e 1, e que passa pelo ponto A, 1, 1. Então, vamos começar aqui na resolução. Sabendo que o ponto A, 1, 1, pertence à circunferência e que o centro possui coordenada 2 e 1, que foi dado no enunciado, temos que a distância entre A e C é o raio da circunferência. Então, dessa forma, a distância de A até C é o raio. Se o raio da circunferência é igual a 1, o centro é dado por 2 e 1. Temos que a equação da circunferência é. Então, a gente simplesmente vai substituir os valores pela equação geral que a gente viu lá, ó, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado. A gente vai substituir os valores que foram dados aqui, ó, no ponto, trocando o valor do a e do b. O a troca por 2 e o b troca por 1. Então, lembra que sempre é o valor de AB. E o raio, 1 ao quadrado, que é igual a 1. Então, aqui, simplesmente, a equação reduzida da circunferência, tá? E com isso, a gente termina. Então, depois que vocês fizerem essa atividade, virem os 3 exemplos, vocês terão 5 questões propostas semelhantes a essa, com os números diferentes, tá? Então, essa é a atividade para essa semana. Então, boa atividade para vocês.